Boa tarde. O rompimento de um casal muitas vezes gera desgaste para a família. E com a separação, além dos velhos problemas, surgem também novos conflitos, como, por exemplo, definir a guarda das crianças e o pagamento da pensão alimentícia. O que nem todo mundo sabe é que nessa hora a justiça pode ser acionada por meio do serviço de mediação familiar. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje e você vai ver também. Polícia Federal cumpre mandados de reintegração de posse na Bahia. As áreas estão localizadas nos municípios de Juazeiro e Casa Nova. Em Brasília, 1.200 cruzes lembram vítimas de feminicídio no país. O protesto é pelo Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra Mulheres. E ainda vai viajar? Saiba como agir no caso de extravio de bagagens. Pode entrar em contato com a companhia aérea e deve registrar o que aconteceu ou pelo telefone, ou por e-mail, ou no próprio balcão da companhia aérea. A Polícia Federal cumpre mandados de reintegração de posse de 2 áreas em 2 cidades da Bahia, que foram ocupadas há 7 anos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Juazeiro, na Bahia. 3 acampamentos nos municípios baianos de Juazeiro e Casa Nova foram derrubados pela Polícia Federal e órgãos da Secretaria de Segurança Pública da Bahia e de Pernambuco, em cumprimento aos mandados de reintegração de posse em favor da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Segundo a Polícia Federal, a desocupação ocorre de maneira pacífica e a Codevasf disponibilizou ônibus e caminhões para levar as pessoas e os bens até um novo assentamento. Os sem terra ocupavam irregularmente essas áreas desde 2012, um total de 19 lotes com 1.727 hectares. Desde então, a empresa e os ocupantes vinham brigando na justiça. A área é destinada para um projeto de irrigação da Codevasf para aumentar a produtividade agrícola na região e gerar renda. Hoje é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Para marcar a data, o gramado em frente ao Congresso Nacional amanheceu com 1.206 cruzes. Levantamento mostra que os dados sobre violência doméstica ainda são alarmantes no país. As cruzes representam cada uma das 1.206 mulheres brasileiras vítimas de feminicídio no ano passado. No Brasil, a violência doméstica ainda é alarmante. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 2 segundos uma mulher é agredida no país. 42% dos casos ocorrem dentro de casa e mais da metade das vítimas não denuncia os agressores. Ada guarda na pele as marcas da violência. Ela levou 10 facadas do ex-companheiro. O medo e o sofrimento se transformaram em força para lutar e ajudar outras mulheres. Tomei uma atitude na minha vida onde eu sou presidente fundadora de uma instituição e que leva essas mulheres, chega a dar um basta na violência doméstica da mulher. A partir do momento que as mulheres chegam até as nossas mãos, nós fazemos a capacitação, entregamos elas a núcleos psicológicos, porque a gente sabe que sem essa força ela não consegue sair. E delimitantes também nós temos que empreendê-la, essas mulheres, e empoderá-las para que elas não vivam nesse ciclo. É um ciclo vicioso onde nós chegamos aqui como se fosse uma doença, o feminicídio no nosso país, e isso é inadmissível. A ação em frente ao Congresso Nacional marca o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas para reforçar a luta feminina. Parlamentares participaram do manifesto. Medidas estão sendo tomadas diariamente por nós aqui no Congresso Nacional. Esse enfrentamento é diário, é intenso e nós não podemos nos calar. Juntas somos fortes, juntas vamos levar essa pauta para conseguir erradicar essa cultura machista que ainda é arraigada na nossa sociedade. O Superior Tribunal Militar manteve condenação de um candidato acusado de tentar fraudar o concurso para o cargo de sargento técnico temporário do Exército Brasileiro. Vamos conferir esse caso na reportagem de Judite Aragão.
O Ministério Público Militar denunciou o civil que tentou fraudar concurso para sargento técnico temporário do Exército Brasileiro. Na primeira instância, o réu foi condenado pelo crime de estelionato, artigo 251 do Código Penal Militar. Ele deve cumprir pena de 1 ano de reclusão com benefício do sursis, que é a suspensão condicional da pena quando o período é menor que 2 anos. O caso aconteceu em 2017. O réu, que estava em segundo lugar no concurso, ligou para o primeiro colocado, se passando por um militar da comissão do processo seletivo, e disse que a data para o exame de aptidão física havia sido transferida para outro dia. Por conta dessa informação falsa, o candidato que estava em primeiro lugar foi desclassificado por não ter comparecido no dia da prova. Quando soube, o candidato reprovado relatou o fato à comissão organizadora. O concurso foi suspenso e o MPM iniciou o inquérito de apuração, que comprovou a ação criminosa do réu por meio da quebra do sigilo telefônico. Já a Defensoria Pública da União alegou que as provas eram insuficientes e pediu a absolvição do acusado. Na primeira instância, o réu foi condenado por estelionato na modalidade tentada e não na consumada, como queria a acusação. A decisão frustrou também a defesa do réu e o caso chegou ao Superior Tribunal Militar. A acusação sustentou que o réu causou prejuízos não apenas à administração militar, impedida de selecionar o melhor candidato, mas também à vítima, que foi impossibilitada de ingressar no Exército. O ministro José Coelho Ferreira, revisor dos recursos de apelação no STM, manteve a sentença proferida na primeira instância, por entender que o réu não atingiu o objetivo com sua conduta ilícita, uma vez que o concurso não foi concluído e continua suspenso. Dessa forma, aí digo eu, entendo que o crime não se aperfeiçoou em seu propósito, por motivo alheio à vontade do agente, caracterizando a forma tentada prevista no Código, que diz o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um laboratório de diagnósticos a indenizar um motorista que foi demitido em razão de resultado falso positivo em exame de entorpecentes. A reparação por danos morais foi fixada em R$15 mil. O motorista realizou o exame de contraprova que atestou o equívoco da empresa. Para o relator do caso, o desembargador Antônio Rigolin, houve falha no serviço prestado. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito às horas extras a uma operadora de telemarketing com base nos horários de login e layout no sistema. Os ministros consideraram que os registros demonstraram o momento exato do início e do término da jornada. No processo trabalhista, a empresa de telemarketing pretendia que fosse excluída do cálculo das horas extras as variações de até 5 minutos no horário da empregada. O argumento da empresa foi baseado na aplicação analógica do artigo 58, parágrafo 1º da CLT. A norma estabelece que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. A empresa citou ainda a súmula 366 do TST. Ela define que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Ao julgar o caso no TST, o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, observou que a desconsideração desses minutos é restrita ao período apurado por meio de cartões de ponto. Além disso, segundo o ministro, a súmula 366 foi criada com a finalidade de evitar a discussão sobre horas extras em razão de pequenas discrepâncias na marcação do ponto, como o tempo gasto pelos empregados com atos preparatórios para o início e o fim da jornada. No entanto, no caso da operadora, não havia cartão de ponto, mas o registro do período de trabalho por meio de login e logout no sistema. O tempo na expressão comum de login e logout representava exatamente o momento em que ela estava começando e terminando a prestação de serviço. Por isso que na exclusão do tempo destinado a deslocamento, enfim, aqueles que antecedem o registro de jornada. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, mediação familiar. Como esse serviço pode levar os pais a chegarem a um acordo em relação à guarda dos filhos? Daqui a pouco, continue com a gente.
interação social, de igualdade, onde tenha igualdade, sem diferenças, por questão de classe, por questão de etnia, por questão de respeito. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou a um homem condenado por feminicídio o direito de ter a guarda da filha. O autor da ação matou a mãe da criança em 2017 e acionou a justiça para retomar o poder familiar sobre a menina. A criança está sob os cuidados dos tios desde a morte da mãe. Para o relator do processo, a prática do crime demonstra que o apelante não possui equilíbrio emocional para se responsabilizar pela formação da menina e informou que faltam mais de 10 anos de reclusão para o cumprimento da pena. Os desembargadores confirmaram a sentença de primeira instância que determinava a adoção da menina pelos tios. Não é fácil pôr um ponto final ou dizer adeus quando o relacionamento chega ao fim. Muitas vezes, os filhos viram motivo de disputa e acabam prejudicados. Para tentar resolver situações como essa, o Judiciário criou a mediação familiar. No Mato Grosso, o projeto tem dado bons resultados. O programa de mediação familiar usa a experiência de técnicos para ajudar casais em separação a buscar o bom senso e o diálogo. A equipe convida os participantes do programa a refletir sobre os seus atos para chegar a um acordo. Essa mãe de 18 anos buscou a ajuda das mediadoras e chegou à conclusão de que errou. Agora quer reparar o erro. Na hora eu acabei ficando nervosa, né? Desde que eu acabei xingando ele, eu acabei xingando a criança, né? Que eu sei que eu errei bastante. Então, por isso que tá acontecendo esse negócio, né? Aí, o que eu queria era a guarda compartilhada. Eles aconselham muito, né? O conselho é bom para as duas partes. E é bom para a criança também. A gestora do Centro Judiciário, Sejusc, afirma que as práticas restaurativas oferecidas conseguem mudar comportamentos. Na maioria das vezes, nós temos situações aqui de pessoas que não conseguiam falar, que não conseguiam se comunicar de maneira positiva e produtiva, né? E as pessoas saem daqui conseguindo construir um diálogo, principalmente visando o bem-estar da criança ou do adolescente, conforme o caso. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio a advogada Patrícia Zapponi. Patrícia, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de sempre. Bom, eu queria que você explicasse a diferença entre a mediação familiar e o acordo. São coisas diferentes, são propostas diferentes? São propostas diferentes. Na mediação familiar, existe uma ressignificação de papéis. Assim, os cônjuges podem se separar, marido e mulher, porém, tenta-se nessa oitiva, né, da mediação, eles colocam todos os conflitos emocionais, as dificuldades, a fala de cada um e a posição de cada um. Aí há uma ressignificação do papel de pai e mãe. Então, eles colocam uma nova visão dessa vida. Reconstroem, aparam as arestas, porque é uma questão social a da mediação. É uma mediação social, é uma outra oitiva, numa outra perspectiva. Claro que essa mediação, ela precisa ser homologada pelo judiciário e nós precisamos ouvir o MP também. Por isso que existe a proposta de nós termos as câmaras privadas, que é fora do ambiente do judiciário. Então, não é dentro do Tribunal de Justiça ou dentro do fórum? Aqui no DF, nós temos a autorização de termos as câmaras privadas de mediação, que tira aquela família dentro do ambiente do tribunal, do julgamento. Então, é uma humanização do próprio judiciário, é um outro olhar para aquela família. E essa mediação é feita com advogados e junto com uma equipe multidisciplinar? Isso. São quantos encontros? Na verdade, a mediação ela acontece com 3, são 2 mediandos e um mediador, que ele é preparado para isso. E nós temos inovações. Em Maringá, é utilizada muitas vezes o tarô. O tarô na questão não mística da coisa, mas para você conseguir entender e visualizar tal qual a constelação familiar. Então, a justiça vem buscando métodos que humanizem essa relação familiar.
A criança participa também? Muitas vezes ela pode ser ouvida, mas a maior parte dos conflitos, quando existe uma dúvida, essa criança é ouvida. A maior parte dos conflitos é por parte do pai e da mãe, que às vezes enxergam nessa criança o objeto que vai ser usado nessa disputa, a manipulação dessa criança pelo pai ou pela mãe, porque eles estão dissolvendo a questão de cônjuges. Só que aí vai para a questão de pai e mãe e envolve seus filhos, reverbera para a criança. Bom, a sociedade está se transformando, ainda bem estamos avançando, né? Com certeza. Nas relações devagarzinho, mas aparece aí uma figura conhecida como a masculinidade tóxica. A senhora me informou que trata como machismo tóxico, né? É. O que é isso? Qual a influência desse homem na relação e desse termo que a gente está falando mais sobre isso? Nós trabalhamos os homens, na verdade nós temos a rede de proteção a vítimas, Laço Branco Brasil, que são homens que lutam nesse combate. Nós temos a capacitação destes homens. Primeiro nós trabalhamos com homens não ofensores, depois com os ofensores, porque nós capacitamos os não ofensores para trabalhar com os ofensores. E mudar o conceito, a ressignificação do homem dentro do lar. As posturas do homem perante a sociedade e perante o lar. Quando eu falo de masculinidade tóxica, eu não estou querendo dizer que o homem cisgênero, ele tem que deixar de ser masculino. Por isso que eu falo do machismo tóxico, que a própria mulher, ela também é machista. Os conceitos é que tem que mudar. A sociedade, né? Como hoje mesmo, nos 16 dias de ativismo, nós compartilhamos um post, né? Homem lava a louça e ajuda a sua esposa. E eu tive posturas de mulheres dizendo, mas as tarefas, elas têm que ser compartilhadas. Sim, mas eu estou falando para aquele homem que nem ajudar ele consegue. Então, nós temos que começar a desconstrução por ajudar e depois, posteriormente, dizer, não, a tarefa é compartilhada. Então, é isso que nós trabalhamos, a questão da própria mãe, quando está educando aquela criança, aquele menino, tratar meninos e meninas de maneira igual, igualitária. Por que que você tem que ajudar a mamãe a arrumar a cama e seu irmão não precisa? Não, seu irmão também tem que ajudar. A gentileza é uma coisa que tem que ser mantida. Nós temos um trabalho com os embaixadores mirins, que ocorre na Escola Superior de Polícia Civil do DF, em que nós voltamos com a gentileza. Os meninos esperarem as meninas na fila, as meninas se servirem primeiro. Não é diminuir aquela menina, mas deixar ele consciente de que ele tem que respeitar a menina. Que, mais uma vez, né, a gente entra na questão do respeito, que até a mediação traz. A mediação são 3 pilares: respeitar a lei, respeitar a si mesmo e respeitar ao próximo. Que a gente traz essa questão da mediação para dentro do Laço Branco e tenta trabalhar com as mães, com os pais de menina e com a sociedade no geral é diferente. Ok, Patrícia, infelizmente o nosso tempo é curto, esse assunto rende, né? Parabéns pela sua atuação nessa área e muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigada e boa tarde. No próximo bloco, o que fazer quando a bagagem é extraviada? Eu volto em instantes com essa reportagem. Você continue com a gente. Quando ela está dentro dos nossos anseios e a gente consegue realizar de fato algo que seja igualitário, que cada um tenha a sua autonomia também respeitada. Ter a bagagem violada ou extraviada é um dos medos mais comuns de quem precisa despachar seus pertences. E essa preocupação tem fundamento, viu? Porque, de acordo com uma pesquisa feita pela CITA, que é o órgão internacional que monitora o manuseio global de bagagens, quase 25 milhões de malas são extraviadas por ano. O problema é que muita gente não sabe como agir nessas situações. Para alguns, não há nada mais preocupante que fazer a mala para uma viagem. Agora, imagine perdê-la, seja no percurso de ida ou volta. Jaísa planejou durante um ano uma viagem ao Canadá. Seria tudo perfeito, não fosse pela falta de cuidado da empresa aérea com a bagagem da passageira em sua volta ao Brasil. Minha primeira viagem, então eu coloquei muito esforço, coloquei muito dinheiro, coloquei muitos sonhos. Foi uma viagem que o durante foi maravilhoso. E depois isso simplesmente fugiu. Quando eu cheguei em São Paulo, no dia 22 de dezembro,
A minha mala não veio. Uma veio, a outra não. Eram duas. A minha mala que não veio, eu fui encaminhada ao guichê da Air Canada, onde a responsável informou que a mala foi encontrada, estava em Toronto, porém não tinha mais nenhum voo para o Brasil naquele dia. Giovanni também já teve prejuízo com suas bagagens. Eles quebram muitas coisas. Instrumento de música, eu sou músico também, muito instrumento quebrado, entendeu? O cuidado com a bagagem é muito a desejar. Uma pesquisa da AirHelp aponta que 31% dos viajantes brasileiros não fazem reclamações após um problema com bagagem perdida, danificada ou atrasada no aeroporto. Um dos motivos é que muitas pessoas não sabem registrar uma queixa. Você procuraria quem? Não faz a mínima ideia. Outro motivo apresentado pela pesquisa é a falta de conhecimento sobre os próprios direitos. Muitos viajantes não sabem que a Convenção de Montreal, ratificada por mais de 120 países, prevê garantias aos passageiros em relação a bagagens atrasadas, danificadas ou perdidas. Há também a lei brasileira que regula as relações de consumo. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a partir do momento em que é feito o check-in, a companhia aérea é responsável pela bagagem. Além disso, se a viagem tiver sido contratada por intermédio de uma agência de turismo ou se houver contratação de seguro, essas empresas também podem responder solidariamente. Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, em caso de extravio de bagagens em voos domésticos, as empresas têm um prazo de 7 dias para dar uma resposta ao consumidor. No caso de voos internacionais, esse prazo passa para 21 dias. No caso de violação, o prazo geral é de 7 dias. Mesmo que o passageiro só perceba o problema com a bagagem quando já estiver em casa, ele pode recorrer à empresa. Pode entrar em contato com a companhia aérea e deve registrar o que aconteceu ou pelo telefone, ou por e-mail, ou no próprio balcão da companhia aérea. E a companhia aérea vai ter o mesmo prazo dos 7 dias para poder verificar o que aconteceu. Se a pessoa quiser fazer um boletim de ocorrência também, ela pode, para se resguardar. O Superior Tribunal de Justiça cedia a 10ª Assembleia Geral da Rede Ibero-Americana de Escolas Judiciais. A comunidade de cooperação é dedicada ao apoio mútuo entre os centros de capacitação de magistrados da Península Ibérica e da América Latina. O diretor acadêmico da Escola Judicial da Argentina, doutor Sérgio Alberto Palácio, fez um balanço das ações adotadas pela organização nos últimos anos, como a inclusão de temas comuns aos países membros no currículo de formação dos magistrados. Entre eles, os direitos dos indígenas, a preservação do patrimônio cultural e o compromisso com a Agenda de Sustentabilidade da ONU, a Organização das Nações Unidas. A Rede Ibero-Americana de Escolas Judiciais foi criada em 2001 nas Ilhas Canárias, na Espanha. Na ocasião, estavam reunidos os presidentes de Cortes Supremas e Tribunais Supremos de Justiça dos países que hoje integram a chamada RIAEG. A Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, é a representante brasileira dessa comunidade, da qual faz parte desde 2007. O presidente da Infam e ministro do STJ, Herman Benjamin, lembrou que a cooperação internacional está no foco da formação dos magistrados brasileiros. O ministro destacou as parcerias estabelecidas com a França e países africanos. Há muitos países na África que falam português. O encontro vai até amanhã no Superior Tribunal de Justiça. Novembro é o mês de conscientização sobre a saúde do homem. E para estimular essa reflexão, o Supremo Tribunal Federal exibiu o documentário O Silêncio dos Homens para servidores e seus familiares. Dores que são escondidas. Ser capaz de identificar poucos sentimentos, não ser capaz de nomear o que se sente, é um dos motivos que levam vários homens a usar a violência como linguagem. Lançado em agosto de 2019, o documentário Silêncio dos Homens se baseia em pesquisa que ouviu mais de 20 mil pessoas. O levantamento revela um dado importante: 7 a cada 10 homens não falam com amigos e familiares sobre os seus medos relacionados à saúde física e psicológica. Um silêncio que está na raiz de diversos problemas. O homem foi construído com a ideia de que ele dá conta de tudo. Então, eu não posso dizer que eu não dou conta, porque se eu disser que eu não dou conta,
eu sou menos homem. Se eu disser que eu tenho medo, eu sou menos homem. Então eu começo a ficar de uma forma comportamental, que não é realmente uma questão emocional, comportamental, quieto, como se eu estivesse dando conta da vida, como se eu estivesse em controle da situação. E, obviamente, né, como qualquer coisa, as consequências são óbvias. Com a mediação do psicólogo Fauzir Mansur, o documentário foi apresentado para servidores do Supremo e familiares. Promovida pelo programa Qualidade de Vida, a iniciativa busca conscientizar sobre a necessidade de superar os tabus a respeito da saúde do homem. Essa é a primeira iniciativa nesse sentido e a gente teve uma adesão muito grande, uma procura bem bacana. Inicialmente nós pensamos em abrir só para os homens, mas vendo o filme, o documentário, a gente viu que é uma relação, na verdade, do homem com as mulheres, com a sociedade, com ele mesmo, mas também nessa relação interpessoal. Quem participou reconhece a importância dessa mudança comportamental. Eu fui criado também por uma família sem pai, né? E dentro desse processo eu também tive que me reinventar como um homem, né? Então, assim, a iniciativa é importante para que esse movimento continue transformando a nossa sociedade. Os homens estão numa circunstância hoje que estão procurando uma identidade, estão procurando espaço para falar, e é importante essas tomadas de iniciativa para poder promover a discussão, dar um marco para as pessoas começarem a refletir a respeito, terem para mudar as circunstâncias, né? Interferir de forma a conviver melhor com o ser humano, com o próximo, com as mulheres principalmente. Participe do Jornal da Justiça, mande a sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 61 99260 6116. E a gente fica por aqui. Você assiste agora ao programa Fórum. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você. Eu espero você amanhã. Até lá.